Essa é uma videoaula do DCC e aqui a gente vai passar para vocês um guia prático de como sobreviver nessa universidade e todas as coisas que você pode aprender. Aqui estão coisas que a gente passou mesmo nos semestres de faculdade, principalmente os iniciais, e coisas que a gente gostaria de ter ouvido antes. Eu sou a Juliana, eu entrei ano passado, no início de 2019, e eu faço matemática computacional. Eu sou a Ingrid Lagares, eu curso Ciência da Computação, eu estou no oitavo período, ou seja, ingressei em 2016/2. Eu sou representante do colegiado de Ciência da Computação e também sou tesoureiro do DA com PSI. Eu fiz estágio durante um período e atualmente eu estou num projeto de extensão junto com o Clodoveu, Laboratório de Geoinformática. Olá, meu nome é Pamela Carvalho. Eu sou formada em Sistemas de Informação, né, pelo DCC. Eu entrei em 2013/2, então já tem alguns anos, né? E atualmente eu trabalho como administradora de redes do departamento e eu sou a prova viva que mesmo que você não saiba programar, entra na faculdade sem saber programar, consegue formar. Ei, gente, eu sou Tatiana Camelo, eu também sou graduada em Sistemas de Informação. Eu entrei em 15/1. Já fiz iniciação científica, fiz estágio e hoje eu trabalho com desenvolvimento. Como a Juliana falou, esse é um guia prático para calouros, né, que a gente desenvolveu com as nossas experiências e com informações importantes sobre o departamento para vocês aproveitarem o máximo da vida acadêmica. Então, como o GIF diz, aqui tem várias informações para vocês poderem aproveitar o máximo, né? Então, essa videoaula é uma parceria da comunidade Girls Support Girls com o DA, com o PSI. O Girls Support Girls é uma iniciativa que nasceu dentro do DCC com as alunas, né, do departamento, a fim de formar um grupo de apoio, onde nós, mulheres, podemos crescer juntamente dentro da computação. Eu sou cofundadora, junto com a Miriam, que formou em matemática computacional. A gente fundou o grupo em maio de 2018, então esse ano nós fizemos 2 anos, né? E hoje em dia a nossa comunidade ultrapassou a UFMG. Nós temos meninas de várias partes do Brasil, a gente cada vez mais está crescendo como comunidade tecnológica. E todas as nossas redes sociais estão aí nesse link, né? Então apoiem a gente, né? Nos ajude. Então aqui são algumas fotos, né, de alguns eventos que a gente faz. Agora na pandemia nós somos voltados mais para eventos online, né? Mas esses são alguns eventos que aconteceu. Esse primeiro foi o primeiro evento que a gente fez foi um curso de programação para meninas, né? Então a gente tem alguns meetups também aí. O de baixo é o do X-Tech, que é um congresso, né? O maior congresso de mulheres na computação. O maior evento, né, para mulheres na computação do Brasil. A gente participou como comunidade, né? E aí a gente tem um evento que a gente fez externo e um outro também, o da foto da direita, que a gente fez na UFMG. Então, agora na pandemia, né, a gente faz vários eventos e vocês podem seguir a gente nas redes sociais para vocês sempre ficarem sabendo dos nossos eventos e nos ajudarem. E sobre o DA com o PSI, né? A representação estudantil, né, eleita a cada ano pelos próprios estudantes. Fica localizado na sala 2038. O DE é muito responsável pela integração dos alunos, mas também a integração entre os alunos e o departamento, né? Então, o DEA tem esses canais de comunicação no Telegram, a página do Facebook, um servidor no Discord. E principalmente agora na pandemia, o DEA está trabalhando muito juntamente com o departamento para poder deixar vocês informados sobre todas as notícias e novidades que tem em relação ao ensino remoto, né? Então, sigam o DEA, participem do canal do Telegram para vocês também ficarem informados sobre o que está acontecendo agora. E eu vou começar um pouco, então, falando sobre o DCC, né?
os recursos que a gente tem, né, que o departamento oferece para os alunos. Esses slides, gente, também, uma parte deles foram montados antes da pandemia, né? Então, muitas coisas que a gente vai falar é mais na situação regular, de quando a gente está com aulas presenciais, né? Lá no DCC, vocês têm o Wi-Fi, que é a DCC Usuários, né? Vocês também têm direito a 4 laboratórios, né? Que ficam nas salas 2019 até a 2022, que vocês podem mexer nas máquinas, né? Vocês têm o e-mail, que é o login de vocês, @dcc.fmg.br, né? E vocês têm acesso a esse e-mail, né? Pelo webmail, vocês podem fazer redirecionamento, configurar a identidade, todas essas informações estão disponíveis na página crc.dcc.fmg.br, né? E é através desse e-mail que vocês têm acesso a várias oportunidades, porque a gente tem as listas de e-mails, né, para graduação, e toda vez que tem alguma vaga de estágio, tanto dentro quanto fora da UFMG, novidades sobre o departamento, palestras, vocês podem ter acesso a esses e-mails através da lista que é mandado para o @DCC de vocês. É importante lembrar que o @UFMG de vocês é um e-mail diferente do que é o @DCC, né? E vocês também conseguem acessar as máquinas remotamente de casa, né? Para poder ter acesso aos nossos recursos. Então, como eu disse, no site do CRC tem várias informações que vocês podem consultar sobre os serviços, o que vocês têm direito. A gente tem, em épocas normais, né, o atendimento ao usuário presencial, que é na 2017. E se vocês tiverem dúvidas, problemas, vocês podem mandar um e-mail para crc@dcc.fmg.br, que a gente, né, que é onde eu trabalho, a gente vai sempre tentar ajudar vocês. Então, falando aqui um pouco das burocracias da vida acadêmica, né? Então, dentro da UFMG, a gente tem uma hierarquia, né, que tem que obedecer, inclusive de regras, e a que está mais alta é a UFMG. Então, aqui é para vocês terem noção como a UFMG é organizada. Cada assunto da UFMG tem uma pró-reitoria. Quando vocês fizeram matrícula, né, tem o DRCA, que é o departamento responsável pelo registro. Na graduação tem a pró-reitoria de graduação. Então, a UFMG é muito grande, tem muita coisa e tem muita organização. Então, esses slides aqui é só para vocês saberem, né, para vocês verem como funciona, né? E depois disso a gente tem o ISEX, né? O ISEX também tem a sua cadeia de hierarquia. A gente tem a congregação, a diretoria, a seção de ensino colegiado. O que vocês mais têm contato normalmente é o colegiado, né? Que quando futuramente vocês puderem ir na UFMG, eu acho que fica na sala 2005. E aí é onde vocês resolvem sobre estágios, sobre matérias e tudo, né? Agora na pandemia tudo feito online, né? E no DCC também, né? Ele fica abaixo da hierarquia, né? Do ISEX. E a gente tem a chefia do departamento, que atualmente é o professor Wagner Meira, né? E a gente tem a Câmara Departamental, que é onde é tomadas as decisões do departamento. Essa Câmara, ela é composta por alunos, né? Por professores e por funcionários também, né? Então, todas as decisões do departamento têm que passar primeiro nessa Câmara Departamental. Aí, a congregação do ISEX é análogo, né? À Câmara Departamental. Aí vocês têm a Secretaria do DCC, que fica no prédio novo lá do DCC, no 5º andar, que também resolve vários assuntos, né? E vocês têm o DA, que foi o que eu já expliquei o que é basicamente o primeiro contato de vocês, né? É tanto no DA quanto no colegiado, né? Então, continuando um pouco sobre as burocracias, né? Isso é mais um checklist se tá tudo ok para vocês, né? Vocês têm a matrícula agora, né? Primeira vez que vocês entraram, a matrícula
é pronta, né? E aí depois, mais tarde, a gente vai falar um pouco mais sobre a matrícula. Vocês têm que ter a conta, né? Barra o e-mail da UFMG, muito importante. Ele é feito também no momento da matrícula de vocês e vocês têm que ter certeza que está funcionando, porque é por ele que vocês acessam a nota, vocês acessam o Moodle, né? E também das matérias. O e-mail do DCC também, né? É uma outra conta que vocês têm que criar. Quem não criou pode mandar um e-mail para o CRC pedindo a criação da conta, porque também é uma conta, como eu disse, importante para vocês ficarem informados das coisas que acontecem no departamento. A carteirinha da UFMG também, porque quando vocês precisarem, vocês têm que entrar no prédio, né? Vocês só conseguem entrar no prédio com a carteirinha, né? E é importante também vocês estarem sempre cientes do calendário acadêmico que é disponível nesse link e também das normas da UFMG quanto a trancamento, jubilamento, matrícula. Então, nesse site tá todas as normas da UFMG. É muito importante que vocês leiam para vocês terem consciência de todas as regras e tudo que acontece, né? Então, a gente vai dar um pequeno resumo agora, né? Um pouco das normas da UFMG, né? As regras acadêmicas, né? Recentemente, teve uma mudança grande nas regras acadêmicas. Essa mudança é do ano passado. E também a grade de alguns cursos mudaram. Os 3 cursos do DCC agora também tem novas grades, né? E falando um pouco mais no geral, né? Para você se aprovar na disciplina, você precisa ter uma nota final igual ou maior a 60 e uma assiduidade maior do que a 75. E dependendo da matéria, se você tirar uma nota entre 40 e 59, dá direito a um exame especial. A informação do exame especial é sempre dada pelo professor da matéria no início, né, do semestre, se a matéria tem ou não exame especial. O tempo máximo de integralização que vocês têm, que é para vocês formarem, é de X, né, dividido por 3 dividido por 5, né, dividido sendo X o período previsto para realizar o curso, né? Então, vocês têm que saber quantos períodos o curso de vocês tem para vocês saberem quanto tempo tem para formar. E essa conta dá um bom número, então vocês têm um bom tempo para poder formar, né? E o rendimento do estudante é medido pelo NSG, né? Que é a nota semestral global, ela é uma média das suas notas, né? Então, quanto maior a nota de vocês, maior vai ser o NSG de vocês no semestre, né? Então, cada semestre tem um NSG e daqui a pouco eu vou falar por que o NSG ele é tão importante. Então, o que fazer para não perder a matrícula? Vocês não podem perder o prazo de matrícula se vocês não efetuarem matrícula na universidade durante, né, a fase de matrícula. Vocês podem ser jubilados, né? Não ultrapassar 30% do tempo máximo sem concluir 20% do total de créditos, ou seja, quando você tiver seu 30% do tempo máximo na faculdade, vocês têm que terem concluído 20% de todo o curso, né? E também, quando vocês tiverem 50% do tempo máximo, vocês vão ter que ter concluído pelo menos 40% do total de créditos. Se chegar nesse tempo e vocês não tiverem essa taxa de conclusão, vocês também podem perder a matrícula de vocês, né? E não ultrapassar o tempo máximo de integralização, ou seja, se você tem, sei lá, 15, 16 semestres para formar, você tem que formar nesses semestres, nessa quantidade de semestres, né? Aí o NSG é importante por conta disso. Vocês não podem ter 3 períodos consecutivos com o NSG abaixo de 50. Então, por isso que ele é tão importante, porque a nota de vocês, né, influencia no NSG. E se vocês tiverem menos de 50, né, 3 vezes durante a sua vida acadêmica, você também pode ser jubilado, tá? Só para deixar claro, não é difícil ter um NSG maior do que 50, tá, gente? É relativamente tranquilo. Não ser infrequente mais de 50% das disciplinas matriculadas no semestre. Então, se você está fazendo uma quantidade, tipo, sei lá, 6 matérias e você
foi inefrequente em 3 delas e tomou pau, né, por inefrequência, vocês podem acabar sendo jubilados, né? É importante falar isso, que dependendo da matéria, dependendo do professor, mesmo que vocês tenham passado com 60, vocês ainda podem ser reprovados na matéria por conta da assiduidade, tá? Então é importante vocês sempre ficarem de olho sobre a cobrança de presença nas aulas, né? E agora eu vou falar um pouco sobre as novas regras do ensino remoto, né? Está vedada a realização de atividades avaliativas até o dia 17 de agosto de 2020, né? Então, até o dia 17 desse mês, o professor não pode dar atividades avaliativas, né? Essas atividades vão ser realizadas de forma síncrona ou assíncrona, né? Então, ou o professor pode dar uma aula ao vivo, ou ele pode gravar a aula e deixar lá para vocês assistirem enquanto quiser. E essa última forma é a forma que estão pedindo para poder priorizar, né? As atividades síncronas devem ocorrer no mesmo horário previsto na oferta de atividades e deverão ser gravadas e disponibilizadas. Ou seja, se na matéria que vocês estão matriculados é segunda e quarta de 5 às 6h40, essa atividade assíncrona só pode ser dada nesse horário, mas o professor também tem que gravar e disponibilizar essa aula depois, mesmo que ele dê ela de forma assíncrona, né? E foi concedido para todos os alunos, né, 2 períodos letivos no tempo máximo de integralização, ou seja, se vocês têm 16 semestres para formar, todo mundo ganhou 2, então vai passar a ter 18 semestres para poder concluir o curso, né? A não aplicação do desligamento por inefrequência, então, se o aluno for reprovado por inefrequência, vocês não vão poder ser desligados, né, da faculdade, né? E a concessão de trancamento total de matrícula para estudantes do primeiro período. É porque, normalmente, enquanto você está no primeiro período, você não pode trancar totalmente a matrícula. Aqui é importante diferenciar que trancamento parcial é quando você tranca apenas uma matéria, e o trancamento total é quando você tranca todo o seu período, ou seja, aquele período tá lá que você trancou, e aí ele conta no seu tempo, mas ele não conta suas notas nem nada, ele não conta na integralização do seu currículo, né? Então, as regras, né, iniciais da UFMG antes da pandemia era que nenhum calouro poderia trancar o curso, né, no primeiro período, mas agora com o ensino remoto vocês podem fazer isso. E a aprovação de trancamentos totais e parciais com justificativas de impossibilidade de acompanhar as aulas, né? Vocês têm uma quantidade limite de matérias que vocês podem trancar sem justificativa, se eu não me engano, mas acho que SI e computação são 5 e Matcomp são 4 matérias, né? Vocês podem trancar apenas essa quantidade de matérias sem justificativa, né? Quando era o período normal, né? E vocês também podiam trancar apenas um semestre sem justificativa, né? Um trancamento total, né? Então, agora, no ensino, né, remoto, tanto esse semestre quanto o próximo semestre, vocês podem trancar a quantidade de matérias que quiserem, não vai contar depois, né? Por exemplo, vocês têm 5 no total, se vocês trancarem 2, depois desse período vocês ainda vão poder trancar 5 matérias. E não vai descontar, né, dessa parte que vocês têm, né? E também acontece a mesma coisa com o trancamento total. Vocês têm direito a um trancamento total sem justificativa durante todo o percurso curricular de vocês. Se vocês trancarem agora ou no próximo semestre, vocês ainda vão continuar tendo esse 1. É importante salientar que trancamentos totais ou parciais podem ser com justificativas futuramente, quando a gente não estiver na pandemia, né? E isso é feito no colegiado, com a sessão de ensino e a justificativa.
Então, a Pamela acabou de explicar pra gente que a gente tem uma série de burocracias na FMG. Então, beleza, a gente nunca espera que uma coisa ruim aconteça com a gente e a gente se torne infrequente, ou então nossa nota caia, mas às vezes pode acontecer algumas complicações na nossa vida que está fora de controle. Então, por exemplo, a gente pode sofrer um acidente, ou então nossa família ficar doente, ou então você entrar num período depressivo. Então, e se isso acontecer e eu receber um aviso de desligamento da UFMG? O que eu tenho que fazer? Então, a partir desse momento, você tem que procurar algum membro do colegiado e explicar a situação para ele. Isso tem que ser feito de uma forma bem rápida. Então, você vai procurar algum membro do colegiado, um professor, um aluno, e vai explicar a situação que você passou. Então, por exemplo, se você esteve em depressão, você vai mostrar que você consultou, você foi no psicólogo e foi comprovado. Então, você não conseguiu você não conseguiu estudar, não conseguiu manter presença. Então, a partir desse momento, o colegiado vai discutir se você vai poder continuar ou não no curso. Então, você vai mostrar o seu interesse de continuar no curso, você vai mostrar qual que é a grade que você vai fazer para você conseguir formar em tempo hábil. Então, é um processo que a gente nunca espera chegar, mas é bom ter conhecimento. Então, ok. Então, a gente tem um tanto de burocracia e pá. E, na realidade, na prática, o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem algumas dicas para a gente estudar. Todos nós passamos pelo Enem. Alguns passaram para o vestibular, mas a maioria que passou pelo Enem, então todo mundo tem, a gente mostrou que a gente tem uma capacidade de aprendizado um pouquinho mais alta, uma capacidade de entendimento lógico. Então, só que às vezes a gente precisa, alguns têm umas formas de estudar melhores, outras diferentes, nenhuma é melhor ou pior que a outra, na verdade, né? Mas algumas pessoas, elas aprendem melhor assistindo aula, outras aprendem escrevendo, outras aprendem lendo. Então, você tem que aprender como que é o seu processo. Principalmente porque agora vai ser invadido por muita informação nova. Pode ser que tenha uma matéria ou outra que, caso você tenha feito ensino técnico, você tenha um pouco mais de domínio. Só que não vai ter jeito. Uma hora vai aparecer uma matéria que você não entende nada, você vai ter que sim sentar e estudar. Então, no ciclo básico, a gente tem algumas matérias que são mais complicadas, dependendo para a maioria dos alunos, como Cálculo 1, GAL, ALC, PDS, né, Programação e Desenvolvimento de Software. Então, a gente tem algumas dicas para você, caso você tenha dificuldade nessas matérias ou em outras. Então, tá. Programação. Programação precisa de prática. Não tem jeito. Não adianta você achar que vai sentar e vai aprender do nada. Pode ser que você entre sabendo uma linguagem de programação, só que você vai chegar numa matéria tipo linguagem de programação e tem que aprender a programar em COBOL, ou então em Haskell. Então, você vai ter que sentar e praticar. Não tem opção. Não estuda somente pelos slides. A maioria dos professores não colocam todo o material no slide. A maioria dos professores não cobram na prova só o material que está no slide. Então, é muito importante que você também estude pelos outros materiais que o professor passe, livro, sentar mesmo e ler, escrever, fazer exercício. Não deixe acumular matéria, pelo amor de Deus, porque a gente começa uma disciplina, então começa pelo básico. Então, a primeira prova é sempre mais fácil. Só que se você deixar acumular as matérias, por exemplo, na primeira prova vale menos ponto, então você estuda menos. Chega na segunda prova, você vai ter que estudar tanto o material da primeira quanto o segundo. Então, vai acumulando de uma forma que, se você deixar para estudar de última hora, vai ser bem complicado de aprender tudo. Não deixe para fazer os TPs na última semana. A gente às vezes bate o olho e acha que é uma coisa muito fácil de fazer, só que começamos a perceber que não seja, a complexidade de fazer ele é um pouquinho mais alta, ou então muito alta, e às vezes tem que fazer documentação também. Então, tenta sempre começar a fazer o TP quanto antes possível, principalmente se você vê que seus colegas estão começando a apresentar um pouco mais de dificuldade, você vê que o pessoal está discutindo que, nossa, está muito difícil, eu não estou conseguindo fazer, já senta, já começa a ler a documentação, começa a desenvolver, começa a escrever no papel, pensa no ônibus, não, como é que eu vou fazer isso, isso e isso. Então tá. Nós também temos algumas dicas extras, que não são tão práticas assim. Primeiramente seja organizado, principalmente nesse ensino emergencial remoto, que uma das características do ensino remoto é que você tem que ser muito organizado e muito responsável, senão você não vai conseguir acompanhar a matéria, deixa tudo para a última hora, não vê as aulas também dos professores, e tudo vira uma bola de neve.
Então, você fica mais ansioso, quanto mais aumenta a ansiedade, mais você vai ficando estressado, chega na prova de fazer. Eu já vi colegas tendo ataque de pânico no meio da prova. Então, assim, seja organizado, seja responsável. Todos nós aqui, a gente tem uma capacidade cognitiva muito alta. Então, o que diferencia uns dos outros é a responsabilidade. Mas também, a gente não pode ficar se comparando com os colegas, porque às vezes tem um colega nosso que já veio de um curso muito top, técnico, e já treinou muito programação, aí fala que desde os 6 anos já treina programação, ajuda a família com, sei lá, MySQL. Então, assim, não se compara, cada um tem seu ritmo, cada um tem alguma área da computação que gosta mais, então é completamente natural um ter mais habilidade que o outro. Faz escolhas racionais, não sai puxando tanto de matéria, sem saber direitinho. O limite de horas que a gente pode pegar no semestre, ele existe por uma razão. Então, não tenta extrapolar isso, quebrar requisito de uma matéria para outra. Não dá um passo maior do que a perna. Isso aí é fato. No início é meio complicado, que a gente quer engolir o mundo, a gente quer sair puxando matéria, a gente quer aprender tudo rápido, só que a gente tem que ponderar muito, olhar muito para dentro da gente e ver até onde que a gente pode ir, porque também a vida não é só estudar, a gente tem outras áreas também que a gente tem que se dedicar muito. Ok, então dado isso, faça amigos da sua turma, faça amizade com veterano, faça amizade com o calouro que entrar depois de você. Por que a gente tem que fazer amizade com todo mundo? Beleza, a gente entra no curso e fica todo mundo junto. Mas aí passa o ciclo básico e cada um começa a fazer a sua escolha de matérias. Então, por exemplo, se você puxar matéria, você vai fazer matéria com veterano. Então, você vai fazer uma matéria com veterano, o professor avisa que não vai ter aula, você faltou naquele dia, aí você chega... Caso próprio, gente. Você chega às 7h30 da manhã na aula para poder ter aula, você chega lá, não tem ninguém. E ninguém te avisou que não vai ter aula, porque você não fez amizade com os veteranos e você não soube disso. E com os calouros, porque às vezes acontece também de você pegar uma optativa, que vai ter outros alunos que entraram depois de você. E então, assim, é uma parte muito importante você ter amizade com todo mundo. Porque ninguém consegue formar sozinho. Não tem como. Uma hora ou outra, por mais que você seja super prodígio, uma hora ou outra vai ter uma dificuldade, vai ter uma coisa que você não vai achar no livro, vai ter uma coisa que o seu colega sabe e pode te ajudar tranquilamente, ou então vai ter um trabalho em grupo, por mais que na escola muitos de nós tiveram dificuldade de comunicação, então muitos de nós acostumaram a fazer matéria sozinho, grupo de apresentação sozinho. Então, assim, tem que fazer amizade. Tá todo mundo muito aberto, todo mundo muito tranquilo, ninguém morde, ninguém mais vai te julgar. Tá, pode ser que julgue, mas a gente já tá forte o suficiente para lidar com isso. Então, igual eu falei, grupo de estudo são essenciais no ciclo básico. Então, se você encontrar pessoas que você tem afinidade, é muito interessante marcar de estudar sempre no mesmo período, porque dessa forma a gente tem uma responsabilidade com o outro. Então, por mais que a gente acorde e pense, nossa, hoje eu não vou estudar, a gente pensa, não, mas eu marquei com fulano, vou ter que ir lá estudar. Então, e dessa forma também a gente acaba criando um laço de intimidade maior também com as pessoas. Então, ter amigos também, às vezes, é mais importante do que ter colegas. Tá bom. Então, a gente tem alguns lugares que a gente pode buscar informação, além de assistir a aula, que é, por exemplo, o Me Salva, o Passei Direto, o PET de Matemática, que eles gravam muitas aulas de muitas matérias, então é muito interessante. Às vezes você caiu numa matéria de cálculo com um professor que você não tem afinidade. Então é muito interessante você ir atrás para ver se tem alguma outra, se eles gravaram alguma aula com outro professor que seja mais tranquilo para você entender. Então a gente tem os livros, Cálculo 1 da USP, programação, você também tem vários sites para poder treinar programação, então é muito interessante você ir começando, você vai treinando devagar, vai subindo, aquele processo de sempre. Então tá. A gente tem, quando a gente entra no curso, o percurso curricular. O que é isso? Então, cada um faz um curso. Então, tem pessoas que fazem sistema de informação, tem pessoas que fazem ciência da computação, tem pessoas que fazem matemática computacional. Como eu sou de ciência da computação, eu vou focar em ciência da computação. Mas, geralmente, não muda muita regra para cada um. Recentemente, igual a Pamela falou, teve uma mudança de grade. Então, em computação, por exemplo, o MEC aumentou o número de horas obrigatórias que a gente tem que fazer para integralizar o curso.
Então, com essa mudança de grade, tem algumas matérias que você não vai encontrar na mesma grade de antigamente para que você está hoje. Então, por exemplo, antigamente tinha matéria que era algoritmo e estrutura de dados, que é de 1, 2 e 3, e hoje em dia ela foi substituída por 5 matérias, que facilita muito. Ok, e também tem uma questão que você pode fazer formação complementar. Então, atualmente, igual em computação, são 17 matérias optativas que a gente tem que fazer. É muita matéria, não para de fazer optativa. Então, tem a opção de fazer uma formação complementar. O que é? Você escolhe uma área de conhecimento que você gosta, por exemplo, de outro curso, igual psicologia, filosofia, jogos, administração, direito, e você vai montar um percurso curricular com ele de 6 matérias, não, na verdade são 360 horas, em que você escolhe matérias, você prova que elas são, que vai te ajudar em computação, que está interligado com o que você gosta, e dessa forma, essas 360 horas que você for fazer de matérias do outro curso, você vai tirar 360 horas de optativas que você tem que fazer. Então, isso é muito interessante se está interessado em outra área, principalmente porque hoje em dia a gente está procurando um perfil de um profissional que seja mais dinâmico e não seja uma pessoa muito estática parada em um lugar só. Ok, então a gente vai para o SIGA, então, e no SIGA que a gente olha tudo do nosso curso. Então tem a matrícula, plano de estudo, histórico acadêmico, verificação de integralização, oferta de atividade, comprovante de matrícula, meu Deus do céu, vou surtar, que tanto de coisa é essa? Então a gente tem o SIGA, a gente entra no MFMG e na primeira tela tem um lugarzinho lá que você acessa o SIGA. Nisso você entra nessa pequena telinha aqui. Então tem várias opções. A priori, a primeira coisa que vocês vão fazer, que geralmente a gente faz quando tem aula presencial, é em documentos autenticáveis que você consegue pegar o seu comprovante de matrícula e poder ir no céu. Mas, claro, chega em época de matrícula, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, você não consegue fazer uma matrícula no próximo semestre se você não avaliar seus professores. Mas, quem já acompanha a rede social já viu que muitos alunos do FMG reclamam que no período de matrícula o site trava, o sistema para de funcionar, você não consegue carregar. Então, a avaliação de turno professor é interessante você fazer o quanto antes possível. Porque quando começar a fazer matrícula, na hora que você clicar em fazer matrícula e estiver conseguindo fazer F5, 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 vai aparecer lá, você não avaliou os professores. Então, é bem interessante você fazer isso antes. Então, a partir desse momento, a gente faz o requerimento de matrícula, que é o botãozinho ali à minha direita. Mas então, você faz requerimento de matrícula, o que é muito interessante você olhar antecipadamente quais são as matérias que vão ser ofertadas em que horário. Então, você já monta uma planilhazinha bonitinha com os horários que você tem disponível, quais matérias você quer pegar. Então, quando você entrar no requerimento de matrícula, você já vai estar tudo pronto na sua cabeça, é só adicionar as matérias. Então, tá. Então, se você fez requerimento de matrícula, você foi aprovado, essas matrículas vão se encontrar em minhas matrículas. Então, lá você vê seu quadro de horários, as matrículas que você está matriculado, as disciplinas que você está matriculado, a turma. E também você consegue ver a integralização do curso. Beleza. O que é integralização? Como que eu sei que eu vou formar? Vai aparecer um anjo do céu e falar assim, você concluiu as matérias, parabéns. Não vai aparecer. Você vai ter que fazer essa integralização, você vai estar sempre acompanhando, quando você estiver chegando lá nos últimos períodos, quantas horas que falta para fazer de cada coisa. Então, quantas horas de letiva eu tenho que fazer? Formação livre. Quantas horas de optativa eu tenho que fazer? Quantas horas de obrigatória que eu tenho que fazer? Então, a partir do momento que você completar todas essas horas, você tiver feito tudo que tem que fazer, igual ciência de computação é 3.240 horas, então você vai poder se inscrever para poder fazer a colação. Ok. Quanto que eu devo fazer a matrícula? Não pode perder a matrícula. Não pode. Não perca a matrícula, senão acabou o sonho de estudar na FMG. Então, a matrícula ela acontece um pouco antes do semestre começar e ela é separada em 3 fases. Então, a primeira fase é a matéria obrigatória que você tem que fazer e optativa do seu curso. A segunda fase, eles já sabem mais ou menos como que cada um vai se organizar, como cada aluno vai se organizar, que disciplina que vai estar. Então, eles abrem para você fazer um acerto das matérias que você vai poder pegar. Então, por exemplo, você não foi aprovado em uma matéria optativa que você escolheu,
Então, você pode escolher outra matéria no lugar, para não te prejudicar. Então, é um momento muito interessante, só que só vai abrir as matérias que tiverem vaga. Ok, quem tem prioridade para poder pegar essas matérias? Então, se tiver 50 pessoas querendo pegar uma matéria de 30 vagas, quem tem prioridade geralmente é quem está mais perto de formar e também quem tem um NSG maior. Então, é muito importante manter um NSG alto para poder ter prioridade nesse momento. Senão, sua grade vai ficar bem confusa. E, no final, a matéria de formação livre. Formação livre são matérias que você pega de outros cursos. Então, depois que todos os alunos do curso pegaram as matérias, está tudo acertadinho, eles abrem vaga para outros alunos pegarem também essas matérias. Então, tá. Então, dicas para matrícula, que na verdade é obrigatório, que não pode fazer matéria com 3 períodos consecutivos de distância. Então, se você está no 2º período e você quer puxar uma matéria do 6º, sem chance. Se você está devendo matéria do 3º período, você está lá no 7º período, quer pegar a matéria do 9º, sem chance. Então, isso aí você tem que estar sempre antenado. E não pode ter inconsistência, que é, por exemplo, 2 matérias no mesmo horário. Não tem como. SIGA simplesmente não permite fazer isso, nem que você implore de joelho para o coordenador do curso. Tá. Os cursos têm muita carga de optativa, muita matéria de optativa mesmo. Então, quando você começa a perceber as matérias que são ofertadas cada semestre, você começa a perceber que tem alguns... No início do ano, às vezes tem professores que são mais dispostos a dar optativa. Então, pode acontecer, por exemplo, da 2ª parte do ano, do 2º semestre, ter menos matéria optativa, ter menos matéria optativa interessante. Então, é sempre bom você ir acompanhando, mais ou menos, quanto que geralmente as matérias são ofertadas. Por exemplo, tem uma disciplina de jogos que ela é ofertada sempre no 1º semestre do ano. Costumava ser. Então, é bom mesmo que você não vá pegar optativa, já dá uma olhada de como que isso funciona, porque às vezes você vai chegar no 7º período e você tem que fazer 4 optativas e você simplesmente não vai achar a optativa que é legal para você. Então, você vai acabar no limbo de pegar uma matéria que não é tão interessante assim. Qual período deve começar a fazer optativas? Depende de cada grade funciona de uma forma, então é sempre bom começar a pegar optativa desde o início. A gente entra num ciclo vicioso de pegar só as matérias que são obrigatórias e vai deixando para lá essas optativas da formação livre. O que acontece se você fizer isso? Vai chegar lá na frente e você vai perceber que tem muita optativa para pegar e seus semestres vão ser basicamente optativas. Então, o quanto antes você puder começar a pegar optativa, melhor. Por exemplo, você está indo para o 2º período e você vê uma matéria interessante, por exemplo, robótica. Então, você manda e-mail para o professor e pergunta: professor, essa matéria eu preciso de que pré-requisito que você recomenda para fazer ela? Aí vai falar para você que você precisa de ter cálculo 2. Você não tem cálculo 2, então você já vai sair fora. Então, você vai olhar a matéria, uma optativa também, que seja interessante você fazer e que você já tenha apto. Então, isso leva a um outro ponto. É muito importante no ciclo básico você ter o conhecimento bem consolidado. Então, agora é um momento muito importante. É muito importante você saber GAL, aprender de verdade, aprender cálculo de verdade, aprender programação de verdade, porque depois vai facilitar muito a sua vida. Ok, então tem as opções de formação complementar, que eu já falei, e tem as áreas de conhecimento. Então, ok. Aí você fez lá a Introdução à Inteligência Artificial, que é uma matéria obrigatória no curso de Ciência e Computação, não sei os outros, e você se interessou por inteligência artificial. Então, o que você pode fazer? Então, a gente tem uma série de matérias que são relacionadas a essa área de conhecimento. Por exemplo, então você vai poder fazer, por exemplo, agentes inteligentes, machine learning, robótica móvel, mineração de dados. Você vai olhar de acordo com o que você achou interessante. Você fez a introdução ao banco de dados, você gostou muito. Então, você pode fazer bancos de dados geográficos, você pode fazer armazém de dados, vai uma série de disciplinas que você pode ir olhando. Então, no momento que você acha também uma área que você gosta, você pode olhar no site DCC e ver quais laboratórios que são relacionados a essa área. Então, se você achou um laboratório, você gostou de robótica, então você vai ver que tem um laboratório que chama Verlab, que é de robótica. Então, você olha lá quem são os professores que administram o laboratório, você pode mandar e-mail para eles, pedindo mais matéria para você estudar,
ou então, às vezes, uma oportunidade de iniciação científica. São várias opções que o DCC oferece. Então, e também você pode eliminar crédito com estágio ou iniciação científica. Só que tem as regrinhas para você fazer isso. Não é a qualquer momento. Não adianta você fazer estágio no terceiro período e querer eliminar, que não vai acontecer. Então, você tem que buscar seu colegiado para saber quais são as regras para fazer essa eliminação de créditos. E formação livre. Quais matérias que eu posso fazer? A dica é você pegar a formação transversal, que é um projeto da FMG de matérias que elas são mais interdisciplinares. Então, elas são bem interessantes. Só que, sim, tem um mundo de oportunidades para você no FMG. Então, o que é interessante da FMG é você pegar matéria de vários cursos possíveis. Então, por exemplo, se você se interessa por jogos, você pode ir lá no cinema de animação e conversar com o colegiado e pegar a disciplina como Jogos 1, Jogos 2, Processing, Design de Interface. Então, é um mundo de possibilidades que tem. Ok. Então, dado isso, a gente tem no DCC 3 cursos de graduação. Eu vou explicar a Ciência da Computação, que é o meu. Então, Ciência da Computação é um curso um pouco mais científico e que tem mais matérias de física e um bocado de matemática. Eu não vou falar que tem mais matéria de matemática, porque tem um curso de matemática computacional. Só que costuma ser um curso bem voltado para a área acadêmica. Então, tem algumas matérias a mais de programação, tem matérias a mais de hardware. Então, tem várias opções. É um curso muito bacana, só que a carga horária dele é um pouquinho maior. São 10 semestres, são 3.240 horas. E de optativas, então, dá 1.020 horas no mínimo. Mas a vantagem é que formação livre, se for preciso fazer 60 horas no mínimo. Mas desde que você complete as 3.240 horas, você está apto a formar. Então, gente, questão de sistemas de informação, que foi o curso que eu graduei, ele tem uma formação gerencial, além da própria computação, então tem algumas disciplinas que são da área de administração e de ciência da informação. O profissional, ele vai ser responsável por desenvolver e aplicar tecnologia na sociedade e em organizações, e o curso tem uma duração de 9 semestres. Então, ele diferencia da computação em algumas matérias desse foco de administração e de ciência de informação, mas as matérias de programação, no geral, são bem parecidas. Sim, então se vocês pegarem até a grade dos dois cursos, né, você vai ver que SI nós temos uma quantidade grande de matérias de administração, né, da FACE, né, da Faculdade de Ciências Econômicas, e algumas matérias da Escola de Ciências da Informação, mas vocês vão ver que há uma similaridade entre as matérias de computação, né, ofertadas pelo DCC, e também a carga de optativas é um pouco diferente, né? Mas os cursos, tanto computação quanto SI, os dois têm bases computacionais, né, do DCC muito boas. Já o curso de Matcomp tem uma ênfase muito grande na matemática. Ele não deixa a computação de lado, mas ele usa muito a computação como um meio para poder aprimorar a matemática e conseguir fazer modelagens matemáticas. Através disso, você também consegue levar a matemática para a computação. Então, uma pessoa que faz Matcomp, ela é mais interessada em modelar problemas, pegar um problema da realidade, transformar ele numa maneira matemática, para depois passar para o computador. Esse curso é muito focado em pessoas que gostam muito de matemática, tem muita matéria nessa área, assim, matemática muito abstrata. Então, eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de matemática e eu entendo que esse é um curso ideal para quem gosta muito também, assim. Mas é importante salientar que nenhum dos cursos do DCC são presos, assim. A computação, na verdade, permite que existe uma interdisciplinaridade muito grande entre qualquer área. Basicamente, uma pessoa que domina a programação, ela consegue dominar, assim, outras áreas com facilidade, né? Se ela se aprofundar no estudo, ela consegue. Então, na ciência da computação, é um pouco voltado para o meio acadêmico e no computador como meio, o que não impede que essa pessoa se aprofunde na matemática ou no gerencial, na administração. E o mesmo acontece para os outros cursos, né? A Matcomp é mais focada na matemática, SI mais na área de administração e gerenciais, mas todas elas permitem que você depois siga com
para a área acadêmica, com mestrado, doutorado, e todas também permitem que você esteja inserido no mercado de trabalho como programador. E agora eu vou falar um pouco sobre um projeto parceiro, que é o Beat Girls. Quando eu estava no primeiro período, eu comecei a fazer uma iniciação científica, que também é um projeto de extensão, que é o Beat Girls. E as coordenadoras são a Mirella Mouro e a Ana Paula Couto, são as duas professoras do DCC. E esse projeto, ele visa fomentar mesmo a participação feminina na computação. Então, existem vários projetos mesmo, com meninas do ensino médio, para que a gente consiga atrair elas para a área de computação e para universidades federais. E, ao mesmo tempo, também é um projeto que dá suporte às mulheres que já estão na faculdade, já inseridas nesse meio, né? O link do site está aí, o Facebook e o Instagram também. Vocês podem entrar nesses links para vocês conferirem como funciona o projeto, o trabalho, e o que ele já tem feito assim na sociedade. Então, eu quero falar um pouco sobre a questão de estágio e iniciação científica, que a gente já até comentou. Um não é melhor que o outro, são duas formas diferentes de aplicar os conhecimentos teóricos que a gente aprende na universidade de uma forma mais prática em um contexto específico. As experiências são sempre válidas e elas vão ter uma pegada um pouco diferente, assim, nos dois. Eles têm focos de aprendizado diferente e é interessante você ter quanto mais experiência diversa para você entender o que você gosta e como você gosta de aplicar o conhecimento que você tem. Então, como a gente viu, não só entre os próprios cursos, como a gente tem algumas especializações, mas as ofertas de disciplina optativa e eletiva são inúmeras áreas que a gente tem de conseguir se especializar ou de aprender mais um pouco e entender alguma coisa que a gente tem mais interesse, que a gente gosta, que talvez a gente queira eventualmente fazer um mestrado ou se especializar mesmo. Então, a iniciação científica ela é focada na parte de pesquisa, então uma questão um pouco mais de inovação nesse sentido, de usar o seu conhecimento para criar algo novo ou para tentar entender melhor alguma teoria que existe. E enquanto o estágio normalmente vai ser numa empresa, né? Então vai ser você trabalhando num contexto de um produto de uma empresa ou criando um software ou algo nesse sentido. Então, vão ser duas formas muito diferentes de usar o conhecimento. E tendo a experiência nos dois é muito interessante porque você pode ver o que de fato te interessa, porque às vezes, até minha própria experiência de algumas matérias que eu fiz, hoje de iniciação científica, que eram áreas que eu gostava muito na teoria, mas eu vi que na prática eu não curtia tanto de mexer. Então tem um pouco dessa diferenciação. Então, tendo mais essa experiência e podendo ver o que você curte e experimentar mesmo, é bem legal para você saber se direcionar melhor ao longo do curso. E aí, uma coisa muito importante aqui na universidade realmente são as dicas sobre saúde mental, porque a gente sabe que o ambiente é estressante, a universidade cobra bastante, mas é muito importante que a gente não se desespere e que a gente saiba fazer um balanço legal entre a nossa vida pessoal e a nossa vida acadêmica. A Ingrid até falou sobre a questão de fazer amizade, de conhecer as pessoas do seu curso, ou conhecer os veteranos, conhecer os calouros. Isso ajuda muito, não só na questão acadêmica, de ser alguém que vai poder te dar uma dica, que vai ser alguém que vai poder te ajudar numa matéria, ou te explicar como é o processo de algum professor, ou algo do tipo, como também de pessoas que estão passando por uma situação bem parecida com a sua, que estão tendo essa mesma pressão, e que vão entender você e que vão poder te dar apoio mesmo, saca? Então é bem interessante ficar aberto a conhecer pessoas para você ajudar e ser ajudado. Então não deixe de viver a sua vida por causa da faculdade, faça esse balanço, porque são entre 4 e 5 anos, no mínimo. Então, é muito tempo para você ficar só vidrado na faculdade. Então, realmente muito importante que você cuide de você, faça as coisas que você gosta, além de estudar e focar na universidade no geral. Então, a gente tem o Cabral, que é conhecido aí por o primeiro dia do semestre, sempre fecha Antônio Carlos. Vai lá, dá uma passada, conhece um pouco, vê se é seu rolê. Se não for, tudo bem, tem várias outras oportunidades de você poder descansar a sua cabeça mesmo e poder vivenciar outras coisas que a universidade tem, a não ser além dos estudos mesmo. Então, as coisas que você gosta, não abre mão. Se você gosta de
de ver filme, de ver série, se você gosta de jogar jogo, se você gosta de tocar música, se você gosta de escrever poema, tudo que você curte de fazer, não abra mão disso completamente por causa da universidade. Óbvio que vai ter momentos que a gente vai ter uma prova, ou que a gente vai estar mais agarrado, ou que vai juntar todas as suas provas numa semana só e a gente não vai conseguir usar o tempo todo que a gente tem para fazer só as coisas que a gente gosta, mas é muito importante a gente saber equilibrar. E que nem a gente falou, né? Tipo assim, ter amigos que também te ajudem nisso, de ver que quando você tá ou parando de prestar tanta atenção assim, nas coisas da universidade, ou quando você tá focado até demais, que tenham pessoas que te dêem um toque para te ajudar também a manter esse equilíbrio, assim, e tá com você nesse momento, saca? E viva o FMG, porque aqui o que não falta é oportunidade de tudo. Se você quiser conhecer coisas novas, se você quiser ter experiências novas, se você quiser aprender coisas acadêmicas mesmo, mas além dos domínios do curso, aqui é o melhor lugar que você tem para isso. Você vai ter pessoas de backgrounds muito diferentes, pessoas com conhecimentos muito, muito diferentes, com vivências muito diferentes, e que vão poder te agregar muito na sua vida, e tanto profissional quanto acadêmica. Então é isso. Viva o FMG! A Ingrid comentou do CEL, que é o momento mais esperado de conseguir pegar comprovante de matrícula, poder ir lá. O CEL é um ambiente muito massa, tem piscina, tem quadra, é muito bom de juntar a galera e ir lá e poder fazer exercício, ou poder brincar, poder jogar. A gente inclusive, tem vários times do ISEX, várias atléticas focadas em diferentes esportes, então dá uma procurada se você já gosta de alguma coisa, se você quiser experimentar alguma coisa. Fique aberto para vivenciar coisas diferentes e ver se é o seu rolê, se não é, se você curte. Porque às vezes você pode achar alguma coisa que você não esperava que você fosse gostar, e pode ser uma coisa que vai te ajudar muito durante esse período aí da universidade. Então a gente tem festival de inverno, a gente tem o domingo no campus, a quarta, 12h30, a gente tem forró na praça de serviços, a feira de livros, de artesanato, as palestras, mostras de fotografia, tem um ônibus interno que ele faz o percurso dentro do campus, que é grátis, inclusive ele passa no CEL, então se você tiver umas aulas mais cedo e quiser ir para o CEL depois, fica bem tranquilo de fazer todo esse caminho. A gente tem uma carga de matérias que são eletivas, então você tem a oportunidade de fazer uma coisa que você gosta fora do âmbito do seu curso, então, sei lá, arte, fotografia ou línguas. Você pode pegar uma matéria disso e isso vai valer no seu currículo, vai ser um dos créditos que vai te ajudar a formar, e vai ser alguma coisa que você pode fazer só porque você curte, porque você quer ter essa experiência mesmo. A gente tem, além disso tudo, a gente tem a gente comentou, né, do DA, do DCE, são lugares focados para os alunos, que vão ter pessoas que vão estar dispostas a te ajudar de inúmeras formas que você precise, e que são ambientes receptivos. Então, os DAs normalmente são do curso ou do próprio prédio, a gente tem o DA do ISEX, e cada um deles tem as suas peculiaridades, tem coisas que estão disponíveis para os alunos mexerem, usarem. Então, é bem legal também você tirar um tempinho para conhecer o espaço e ver se tem uma coisa que te interessa. Então, dicas de vida, né? Primeiro, que nem eu já comentei, a gente tem aqui um contato com uma chance de ter experiências muito diferentes, de conhecer pessoas com vivências muito diferentes. Então, uma coisa que a universidade preza é justamente ter um ambiente que é diverso e que todo mundo seja bem-vindo. Então, a gente falou de coletivos como o GSG e o Beach Girls, que são focados na presença de mulheres na área de exatas, mas também no ISEX a gente tem o coletivo do Prisma, que é focado em pessoas LGBT. A gente tem o Centro de Convivência Negra, que trazem debates e palestras. Então, a maioria dos 3 cursos da computação são homens brancos, héteros, cis. Então, é muito importante que a gente leve em conta essa experiência e a diversidade das pessoas que estão na universidade, para a gente aprender com isso e aprender também a respeitar. E chegar realmente de coração aberto para entender coisas que talvez a gente não tivesse tanto contato assim antes. E aceitar que é um espaço seguro aqui e aprender com isso e ter essa vivência e aprender a respeitar os outros.
esse último slide, né, sobre as dicas de vida. Eu sou evangelizadora do Linux. Eu uso o Linux, comecei a usar na faculdade. Hoje em dia, meu trabalho é completamente servidor Linux. Meu notebook pessoal é Linux. Então, nossa dica de vida é use Linux. Vai ter alguns TPs que obrigatoriamente tem que rodar em Linux, né? Então, assim, gente, é bem melhor que o Windows, né? E a outra dica para a gente finalizar é escolha bem seus coleguinhas para trabalho em grupo, porque vai ter, sim, muitos trabalhos em grupos, né? Daqui para frente, né? Então, é sempre bom vocês escolherem com cuidado, porque vocês precisam sempre trabalhar de uma forma coesa. Então, escolham bem. Então, obrigada a todos que chegou até aqui. Então, se tiver alguma dúvida, se sintam muita vontade de mandar e-mail para o DSG ou então para o DA com PSI. E também depois vai ter nossos e-mails pessoais, podem mandar também. Então, a última dica que fica é o seguinte: a UFMG é um mundo muito diverso, igual a Tati falou, e se você chegar na UFMG para ir para a aula e sair correndo quando acabar a aula, você não vai ter uma experiência completa da UFMG. E assim, essa pandemia ensinou muita gente como que a gente tem que aproveitar muito o que está sendo oferecido para a gente. Então, aproveita a UFMG, não chega e vai embora só na hora da aula, conversa com os colegas, interage, entra em curso, entra em time de futebol, interage nessas comunidades, cria comunidade também, se você, sei lá, gosta de Magic, cria sua comunidade Magic, junta pessoas que gostam de jogar Magic e façam amizade. Então, a gente só é lembrado se a gente é visto. Então, seja visto, participe das coisas, participe de tudo que puder participar, que você goste, se sinta, tem afinidade, porque a FMG vai abraçar todo mundo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Espero que vocês aproveitem as dicas. Sim, obrigada, gente. Valeu, gente. Muito obrigada, gente, por ter chegado até aqui. A gente espera que vocês tenham aproveitado o nosso guia, né? Isso era basicamente, acho que tudo que eu queria ter escutado quando eu era caloura. Como a Ingrid disse, aproveite a UFMG. A universidade tá aí, a gente sabe que em época de pandemia é difícil, mas depois a gente vai estar todo mundo lá presencialmente, ok? Tchau! Tchau, tchau. Tchau.